Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Deixa eu só acender a luz ali, que eu esqueci de acender a luz. Pronto, aí sim, agora temos uma luminosidade bem melhor, faltou uma lâmpada. Sejam todos bem-vindos à nossa live Orai Sem Cessar. Vamos iniciar orando. Senhor, nós agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo alimento, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem dado para nós, Pai. Nós não somos merecedores, e mesmo assim o Senhor tem nos abençoado. Abençoe todos os irmãos e irmãs aqui presentes, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor sejam com todos e com todas. Fale ao nosso coração no estudo bíblico que teremos e ouça-nos quando orarmos a Ti. Aqueles que assistirão o vídeo depois também, seja aqui ou no YouTube, Teu amor e a Tua graça seja estendido a eles e a elas, em nome de Jesus. Amém. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live Orai Sem Cessar. Hoje, quinta-feira, dia 4 de fevereiro, são 8 horas e 3 minutinhos aqui no meu reloginho do computador. É uma alegria tê-la aqui conosco na live da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós temos aqui sempre um público já conhecido, né? Mas de qualquer forma eu sou o pastor Anderson. Vamos lá. Dando continuidade na nossa série de estudos em Atos dos Apóstolos. Hoje, Atos, capítulo 21, versículos de 7 até o 16. Deixe o seu boa noite, deixe o seu oi, deixe o seu pedido de oração. Oraremos depois do estudo. Também, ao final, enviaremos um abraço a todos e a todas que estiveram sintonizados aqui conosco na nossa página do Facebook. Então, Atos, capítulo 21, versículos de 7 a 16. Para esse texto eu farei uso da Nova Versão Internacional, uma tradução em português também. Então vamos lá. Versículo 7 de Atos 21. Depois demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Bom, então Paulo está indo até Jerusalém, né? Estamos vendo isso desde lá do capítulo 20, da saída de Paulo a Jerusalém. E agora ele sai da cidade de Tiro e vai até Ptolemaida. Essa Ptolemaida aqui não é a Ptolemaida egípcia, né? Lá no Egito antigo, não tão antigo assim, né? Quando o Egito foi dominado pelos gregos após a morte de Alexandre, um dos imperadores de Alexandre, chamado Ptolomeu, ele tomou aquela área do Egito e lá fundou uma cidade chamada Ptolemaida. Mas essa cidade Ptolemaida tinha esse apelido, mas não é a mesma cidade, né? Ptolemaida já é chegando ali na Palestina, né? É conhecida como Acre. Até na Idade Média o nome da cidade era Acre, que também não tem nada a ver com o nosso estado aqui no Brasil, tá? Só para desambiguar aqui a cidade. Mas aí Paulo já está ali, já quase em Jerusalém, né? Está próximo de Jerusalém. Então aportaram em Ptolemaida. Falei um pouco da navegação. A navegação geralmente era costeira, né? Os navios pequenos de carga, mas que levavam alguns passageiros, e eles iam vendo a costa, né? Muito diferente do que a navegação hoje. E paravam sucessivamente para reabastecimento de água, mas para deixar gente, para deixar carga, levar carga, enfim.
onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Então ele para nessa antiga cidade chamada Acre, tá, apelidada de Ptolemaida aqui no Novo Testamento, que não é a Ptolemaida lá do Egito, tá? E dá um oi para os cristãos de lá, e então ele parte para o lindo porto antigo, foi um porto construído para a Palestina, mas um porto especial para receber pessoas que iriam até Jerusalém, Cesareia Marítima. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Então, o porto de Cesareia Marítima foi construída por Herodes o Grande, ali no século I, né? Esse negócio de data, fala foi 20 e pouco, foi 30 e pouco, foi 10, é complicado da data, né? Mas ali no comecinho do século I, Herodes o Grande constrói Cesareia Marítima, um grande porto, né? Já era um porto natural, né? Já dava uma possibilidade natural de se ter, mas torna-se uma região portuária importante da Palestina, principalmente para quem ia até Jerusalém. Uma cidade linda, um porto lindo, ainda se tem vestígios desta cidade, né? Eu morro de vontade de ir lá, conhecer toda essa região de Jerusalém, a Palestina, a Ásia Menor, né, a atual Turquia. Só não tenho dinheiro, né? Vontade eu tenho muita de conhecer as terras bíblicas, enfim. E ele fica na casa de Filipe, e Filipe o evangelista, para que seja não confundido com Filipe o apóstolo, né? Porque tem o Filipe apóstolo. Esse aqui é Filipe o evangelista. Esse é o Filipe que pregou para o eunuco, né? O Filipe que foi eleito diácono, um dos 7, né? Aquela eleição lá no início do capítulo, se não me engano, capítulo 1, 2 de Atos, agora a cabeça já não ajuda mais. Mas no comecinho de Atos nós estudamos, né? Os 7 homens que são eleitos, cheios do Espírito Santo, para cuidar da causa das viúvas, dos órfãos, etc. Então Filipe, o evangelista, para que então seja diferenciado de Filipe o apóstolo, um daqueles homens eleitos para serem ali os primeiros diáconos. E Paulo fica hospedado na casa de Filipe. Aliás, nós temos muita participação de Filipe ali nos primeiros capítulos de Atos, né? Falamos sobre ele. Ele tinha 4 filhas virgens, ou 4 filhas solteiras, ou 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, filhas que não eram casadas. Nessa época, é óbvio que uma mulher que não fosse casada era virgem, né? Não tinha dúvidas disso, porque se não fosse, a pena era até bem árdua, né? Então, as suas 4 filhas virgens que profetizavam. E aqui nós temos 2 questões para falar sobre as filhas de Filipe. Uma um pouco mais simples. Eram 4 mulheres que profetizavam. A profecia era um dom, um ministério público. Então isso tira a mulher só da questão doméstica e já coloca a mulher com possibilidade de exercer um ministério público. Então seja a profecia como era no Antigo Testamento, de pessoas que, tomadas por Deus, denunciavam as coisas que estavam erradas, traziam algumas previsões, etc., né? Ou seja, a ideia do profeta do Novo Testamento, o profeta do Novo Testamento é aquele que também prega, é aquele que proclama também a palavra de Deus. O profeta do Novo Testamento é aquele que fala de Cristo. Seja um, seja o outro, ou sejam as 2 coisas, o texto nos traz essa dimensão do espaço que as mulheres sempre tiveram na igreja. Sinceramente, eu não sei qual é a dificuldade que os teólogos e pastores e líderes religiosos tiveram e têm com essa questão que a mulher deve ocupar um papel doméstico, subalterno, que a mulher tem que ser fazedora de café e lanche na igreja. Eu não entendo, né? Que mulher não pode ensinar na igreja. Eu não sei, eles pegam uma questão extremamente isolada de algumas comunidades, as coisas que não enxergam tudo. Aqui nós temos as 4 filhas de Filipe que profetizavam. Seja a ideia do profeta do Antigo Testamento, ou seja a questão daquele que proclama o Evangelho, era um dom público, era um ministério público. A mulher pregava, ensinava, profetizava.
Tá? E esse status de profetisa é importante, né, para a igreja primitiva. Tá? Então, Bíblia, né? E não um pedaço só de Bíblia. Mas lá no texto fala que a mulher deve aprender calada. Tá, mas qual o contexto da igreja ali, né? Vamos lá. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ágabo já aparece lá em Atos capítulo 17, se eu não me engano. Eu tenho uma cabeça meio ruim, mas Ágabo já aparece e profetiza que viria um grande período de fome sob o império do imperador Cláudio, né? Então Ágabo aparece agora novamente, né? 20 e poucos anos depois, talvez, não sei, mas alguns anos depois da primeira participação dele, ele aparece aí muitos anos depois, o Ágabo, e ele é um profeta, e a maneira que ele traz essa profecia é muito nítida, que ele traz aquele aspecto da profecia do Antigo Testamento. E é uma situação difícil, né? Há-se algumas pontuações que o final do ministério profético se dá sobre João Batista. João Batista, ele vem e encerra a questão da profecia, e sempre fica um ovo na garganta, né? E aí? É contemporâneo ou não essa questão hoje da figura do profeta? Ora, é difícil dizer sim ou não. Eu particularmente acho que se encerra com João, mas sempre fica essa dúvida. E aí hoje eu fui falar com quem entende, né? Quando nós temos dúvidas, quando o material que nós temos é insuficiente, a gente vai falar com quem é autoridade no assunto. Então, eu tive o prazer de conversar com o meu ex-professor de seminário, Dr. José Roberto Correia Cardoso, que para mim é um dos maiores biblistas brasileiros, né? Assim, fenomenal, né? O conhecimento bíblico, literário, histórico, exegético, o seu domínio da língua grega, tanto clássica quanto o koiné, é excepcional. E eu falou, Zé Roberto, e aí? O que a gente faz? Se encerra com João Batista? Ele fala, não, se encerra com João do Apocalipse. Esta ideia do fim desse ministério profético, parecido, né, que traz as características veterotestamentárias, se encerra com João do Apocalipse. Poxa, né, foi excepcional, né, porque sempre fica esta crise, né? Há ou não profetas depois de João Batista? Bom, a figura do profeta em si, temos Ágabo depois de João Batista. Temos as filhas de Filipe profetizando, seja a profecia nos termos estritos do Antigo Testamento, seja a profecia como proclamação do Evangelho. Tá? É difícil você não ter um bisturi também, ficar toda hora, profecia, proclamação do Evangelho, profecia, coisa do Antigo Testamento, né? E essa era uma angústia teológica que eu tinha há muito tempo. E o professor hoje resumiu numa coisa só. Não é o João, o Batista, que encerra esta ideia da profecia, é o João do Apocalipse. Então, quase 100 anos, no ano 100 depois de Cristo, nós temos a conclusão da literatura apocalíptica, do Apocalipse, né? Então, de fato, eu ainda acredito, posso estar equivocado, não sou dono da verdade. Na verdade, a verdade que é meu dono, né? Se a verdade é Cristo, ele que é meu dono, né? Mas, quanto a essas questões teológicas, as duas linhas de interpretação. Há pessoas que acreditam hoje na contemporaneidade da profecia como era no Antigo Testamento. Então a pessoa vai e tem um vislumbre do futuro, uma visão do futuro, um vidente. E ele então traz esta vidência, esta visão que ele tem do futuro. Se bem que esta não era a característica principal da profecia no Antigo Testamento. Tá? Então a profecia no Antigo Testamento é muito mais abrangente do que fazer adivinhação, fazer vidência.
Tanto que há até uma evolução do termo. Quando nós temos os profetas mais primitivos, aqueles que aparecem ali em 1 Reis, 2 Reis, né? Em 1 Samuel, 2 Samuel, muitas vezes o profeta ali é chamado de o vidente, o que vê, o roê. E depois nós temos o profeta ali, já no período, no ápice, né, da profecia em Israel, nós temos os Isaías, Jeremias, etc., os profetas posteriores também, Amós, Daniel, Abacuque, etc., chamados de profetas mesmos, né? Profeta. Então houve até uma evolução na questão do ministério profético para a teologia do Antigo Testamento. O vidente, depois se torna o profeta, que tem uma participação também política, civil, na corte, muito mais de denúncia, né? Ele é a voz de Deus para denunciar o que está errado. Mas há, sem sombra de dúvidas, algo que permanece. O fato de ter tido esta mudança, né, na questão do profetismo do Antigo Testamento não significa que uma excluiu a outra, né? O vidente, né, o que prevê, o que tem visões do futuro e registra, mas principalmente a atuação dos profetas ali na literatura mais tardia do Antigo Testamento são os profetas que denunciam que está errado. Está errado, tem que mudar. E geralmente o oráculo deles, a profecia deles, a palavra deles, trazia uma condenação caso não houvesse mudança. Tá. Então, para todo o efeito, na igreja primitiva havia essa figura do profeta e Ágabo, esta expressão. E eu sempre ficava nessa. Para mim tinha acabado em João Batista. E o professor hoje me ensinou. Gente, nunca é tarde para a gente aprender. E nunca é tarde para a gente admitir que nós não temos todo o conhecimento, né? Então, eu agradeço ao professor Dr. José Roberto Corrêa Cardoso. Para mim, o maior biblista que tem no Brasil hoje é ele, tá? Ele não diria isso acerca de si mesmo, mas eu conhecendo o trabalho como professora, o que ele escreve, isso é excepcional. Então, a profecia do Novo Testamento se encerra com o João do Apocalipse. Então, vamos lá, vamos ver agora a profecia, a mímica, né, a profecia quieta, a profecia através de uma atitude de Ágabo. Versículo 11. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo. Não é um cinto de couro curto, um cinto de pano longo. Geralmente eles usavam também para amarrar a sua roupa. E amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Se referindo a Paulo. Geralmente, e é o que acontece, né? Paulo vai para Jerusalém e acaba sendo preso. Quando ouvimos isso, então veja aí a segunda pessoa. Lucas se coloca como testemunha ocular disso que está acontecendo. Nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Veja, sempre há uma insistência para que Paulo não vá para este martírio, para esta condição difícil de sofrimento. Mas Paulo está certo naquilo que ele faz. Então veja essa profecia que Ágabo traz, esta revelação do futuro, que já havia sido revelado por Paulo, né? Que esta ida para Jerusalém marcaria sua viagem à Espanha, a Roma, Espanha, enfim, e o final da sua vida. E o final da sua vida, né? O seu martírio. E Ágabo, então, amarrando os pés e as mãos dele, né? Ágabo amarra, não Paulo, amarra a si próprio. E era um tipo de cadeia antiga, né? Um tipo de algema. Uma algema que prendia os pés e as mãos e eram unidas por corrente. Então, ficava com as mãos presas com algemas, os pés também, e havia uma corrente, né? Que saía lá dos pés e saía dos pés e vinha para as mãos, né? Então, é interessante ele usar esse cinto comprido de pano. Nele, né? Ágabo amarra a si para falar a Paulo: você vai ser preso e vai ser entregue nas mãos dos gentios. O paralelo literário é o martírio de Jesus. É o que Lucas fala, são as palavras que estão na boca de Jesus no Evangelho de Lucas. Eis que o Filho do Homem será entregue para ser morto na mão dos gentios, se referindo aos romanos. Interessante, né? Já estou falando isso há um tempo, né? Como que Lucas vai construindo aqui a sua narrativa, traçando esse paralelo com o seu evangelho. Lucas Atos originalmente era uma única obra, né? Nós que depois separamos a obra, aí, não sei lá porquê, mas
É como se Atos fosse a conclusão de Lucas. Então ele vai buscar esse paralelo literário. Para quê? Para mostrar Paulo seguindo os mesmos passos de Jesus. Né? Então é o embelezamento literário. Né? O discípulo que segue os passos do mestre. É maravilhoso. Né? E Lucas dá esta ênfase na figura de Paulo e também de Pedro. Né? Não que seja algo hierárquico, né? Não que seja algo assim, o próprio Paulo vai falar, julguem todos os outros superiores a você mesmo. Mas é óbvio que na literatura de Atos, Lucas dá uma proeminência a Pedro e a Paulo. Essas duas figuras acabam sendo proeminentes, acabam aparecendo mais, acabam tendo um papel diferenciado. Não que os outros não tenham, né? Mas parece-me que Lucas dá essa ênfase na figura de Pedro e principalmente de Paulo, né? Na sua obra histórica, a sua historiografia antiga, né? Uma obra historiográfica nos moldes da historiografia do mundo antigo, é a construção de Lucas em Atos. Agora, então, nós temos a resposta de Paulo à profecia. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. A ênfase de Paulo é direta, falando: eu não estou preocupado com a minha própria vida. É o que ele diz em Gálatas 2, 19 e 20, né? Porque para este mundo eu morri. Eu estou morto. Fui crucificado com Cristo na cruz. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque por ele mesmo não julgava a sua vida importante para si mesmo. Antes, julgava importante viver para Cristo. Maravilhoso. Né? Então ele estava certo, ele sabia o que lhe aguardava. E ele vai seguir o caminho do martírio. Versículo 14. Como não pudemos dissuadi-lo, e Lucas se insere, né, segunda pessoa, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Você consegue identificar quando o autor entra dentro da narrativa e muda a pessoa, né? Se fosse terceira pessoa, seria como não puderam, né? Como não puderam dissuadi-lo, desistiram e disseram. Então você vai ter aí os verbos na terceira pessoa. Você consegue compreender? Isso é muito importante para a compreensão da narrativa, né? 60% do Novo Testamento é narrativo, ou 60% de toda a Escritura é narrativa, alguma coisa assim. Agora eu não lembro mais, é o professor que eu tive, o Leonel também, iria ficar bravo, né, se a gente esquece esse tipo de detalhe, porque ele falou muito sobre isso. Mas como é que minha barba está ficando branca, eu estou ficando velho, e a memória também está ficando ruim, né? Mas eu assim, não tome a estatística por si só, mas a maioria dos textos bíblicos são narrativas. Então a narrativa aqui muda, né? O autor se inclui a segunda pessoa, né? Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos. Então Lucas se inserindo como testemunha, né? Como quem estava ali presente. E aí então chegaram a esta frase maravilhosa, que também era uma oração litúrgica da igreja primitiva: seja feita a vontade do Senhor. Agora vamos lá, vamos ver se você está bom de memória. Aonde você já viu essa expressão? Seja feita a vontade do Senhor. Isso não é estranho para você. Não é. É a oração dominical, é a oração do Senhor, é o Pai Nosso. Então, eles trazem agora um texto litúrgico: seja feita a vontade do Senhor. Então, é um empréstimo lá da oração que Jesus ensina. Pai Nosso, oração dominical, né? Enfim. Versículo 15. Depois disso, preparamos e subimos para Jerusalém. Versículo 16. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Minasson, ou Minazon. Eu acho que Minasson é mais uma fonética mais bonita, né? Mas também, se for Minazon, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Então, um dos primeiros convertidos. Talvez esse Minasson ou Minazon era um daqueles que estavam lá naquele milagre, né, que Deus opera, o Espírito Santo opera na vida de Pedro, e ele prega, e 5.000 pessoas convertem, e eles ouvem o evangelho, cada um na sua língua, né? Pode ser que esse cidadão em Minasson ou Minazon fosse um dos que estavam presentes lá.
Uma coisa interessante, né? Você que procura nome diferente aí, olha lá, um nome bem diferente aí para o seu filho, ó, Minasson, né? Não dá nem para fazer, encurtar, fazer apelido, etc. Né? O nome, eu gosto de pôr nome diferente em filho, aí ó, Atos 21:16. Nunca conheci um Minasson com exceção desse da Bíblia. Bom, então eu quis dar essa maior ênfase na questão da profecia e da figura do profeta, que eu acho mais evidente no texto. E então, vamos continuar na terça-feira o estudo com a chegada de Paulo a Jerusalém. Que Deus abençoe e edifique a todos e a todas. Então vamos aos nossos momentos de oração. Se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Só colocar aí nos comentários. Deixa um oizinho também para a gente mandar um abraço para ti no final. Então aqui o nosso irmão João Veríssimo, o João Vizinho, que é meu vizinho aqui, né? Peço orações aos irmãos, viajo para Minas Gerais para levar a sua mãezinha, Dona Zenaide. Que Deus nos guarde nesta viagem, né? Então, uns 830, 850 quilômetros, né? Por aí, né? 800 e alguma coisinha quilômetros. Então, que Deus abençoe a viagem do João, vai levar a Dona Zenaide. A Dona Carmen Vega pede oração pela saúde dela e da família, para que passe logo esta pandemia. Ela e Edith, né, estão com Covid, graças a Deus o seu Omar não pegou, né? Ela fala que está só vontade de dormir, muito desconforto por causa do Covid. Então, orar pela vida da Dona Carmen, né, da família, né, toda. A nossa irmã Letícia agradece a Deus pela melhora do seu primo Nelson e também pela melhora no estado, uma pequena melhora no estado de saúde do jovem Rodrigo Rosa. Está com UTI internado lá em Florianópolis. Está na UTI internado com Covid, né? A Letícia também pede oração pela saúde da Dona Júlia, que é mãe da Simone, e da Marisa, né? E por toda a família deles. A nossa irmã Solange, lá de Xanxerê, pede oração por ela e pela sua família. Então, nós vamos orar pelos pedidos aqui feitos. Depois vamos mandar aí os abraços. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela vida do João, de toda a sua família, em especial por esta viagem que fará a Minas para levar a Dona Zenaide, que o Senhor guarde, leve em segurança, traga em segurança também, ó Deus. Abençoe a Tamires, a Maria, a Júlia que ficarão aqui, tua graça, tua bênção esteja sobre elas também. Que o João volte logo, Pai, volte bem. Queremos que o Senhor o guardará e livrará de todo o mal. Senhor, intercedemos pela saúde da Dona Carmen, o seu Omar, de toda a sua família, suplicando que eles fiquem logo curados no Covid, que não fique nenhuma sequela, na honra e glória do teu nome. Tire esse desconforto, que a saúde volte, ó Pai. Senhor, abençoe a Letícia, abençoe o presbítero Ricardo, toda a família. Em especial, ó Pai, nós agradecemos pela melhora do Nelson, primo da Letícia, também pela pequena melhora do Rodrigo Rosa, lá em Florianópolis. E clamamos a tua cura e total recuperação da saúde do Nelson e também do Rodrigo. Pai, intercedemos pela Dona Júlia, pela saúde dela, colocamos nas tuas mãos, suplicando cura sobre esta vida. Abençoe também a Simone, a Marisa, o presbítero Adir e todos, ó Pai, apreensivos. Que esta família seja abençoada, guardada, protegida por Ti.
Abençoe, ó Pai, a nossa irmã Solange. Abençoe ela, sua família, os seus amigos. Supra todas as suas necessidades. Guarda e livra de todo o mal. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo, ó Pai. Que a tua bênção, a tua graça, o teu infinito amor esteja com todos eles e com todas elas, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para os nossos abraços e boa noites. Então boa noite, Aline, minha esposa, que está assistindo. Boa noite, Cláudia. Boa noite, James. Boa noite, Brian. Boa noite, Larissa. Que Deus lhes abençoe. Boa noite, Nicolas Limã. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê, tá? Um abração para ti e para toda a família. Boa noite, Marília. Marília que há pouco dirigiu as canções, fomos muito abençoados, né? Deus abençoe, Marília. Boa noite para ti. Um abraço para Denise, mãe da Marília. Boa noite, João, vizinho. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria, né? A Maria, aquela pequena que já esteve aqui despedindo de vocês outro dia na câmera, né? Uma figura. Boa noite, Alice Maria Maciel de Oliveira, que é minha sogra, né? Lá em Mogi Guaçu. Boa noite, sogra. Boa noite, sogro, Vitinho, né? Que é meu sogro. Deus abençoe aí em Mogi Guaçu. Boa noite, Gaia. Que Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para toda a família. Obrigado pela companhia. Que é a nossa irmã Denise, né? Que eu acabei de mandar boa noite. Boa noite, Elivânia. Boa noite, toda a família aí, né? Deus lhes abençoe muito, viu? Um grande abraço para ti, para as meninas, para a mãe, para o pai, para as irmãs, enfim. Família grande, né, Elivânia? Que Deus lhes abençoe muito. Grande abraço. Boa noite, Vânia Regina. Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para a família. Boa noite, Rose Andrade. Um grande abraço. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. E olha quem que apareceu aqui falando na criatura. Você tem que vir mais para cá, senão você não aparece. Ó. Agora está aparecendo. Ó. Fica forte, não está sendo? Não entendi nada que você falou em alemão. Suar. É o Sular. Agora nós vamos mandar abraço para a Letícia do Ricardo. Sim. E para o Ricardo também. Uhum. E também para a dona Zeni, lá de Xanxerê. Sim. E para o seu Dino. Não sei. E para Ana Paula também. Acabou? Lá de Xanxerê, que estão assistindo a gente. Olha, tem uma visita especial aqui, a Luciane Delgado Marinello. Que Deus abençoe, viu, Lu? A Lu é minha irmã, tá? Não é irmã de sangue, mas é minha irmã, né? A gente se entende bem. Deus abençoe, viu, Luciane? Um abraço. Um abraço também para as meninas aí, tá? Deus abençoe muito vocês aí em Xanxerê. Boa noite, Erenice. Que Deus lhe abençoe. Um abraço para o Delson, presbítero gaúcho, tchê. Boa noite, seu Osias Costa. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço. Um beijo para a Gabi, para Ana Luísa. Que Deus lhes abençoe, tá? Saudade, viu, Lu? Saudade de vocês, saudade das meninas, saudade das prosas, da comida boa. A Lu faz coxinha, faz pizza, faz bolo, faz mini pizza, mas mini pizza mesmo, você é desse tamanho, assim, as pizzas pequenininhas, assim. Você come 50 daquelas para ficar bom, tá? Um beijão para a Gabi, que gosta de roxo, né? A Gabi gosta da cor roxa, não esqueço disso. Isso aí, eu agradeço a todos e todas que estiveram conosco. Convido você para estar conosco em nosso culto presencial domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar uma série no livro de Jó, muito boa, muito boa. Tenho certeza que você vai ler Jó com outros olhos a partir dos nossos estudos bíblicos na Escola Dominical, a partir desse domingo, dia 7.
Teremos ministração da Santa Ceia nesse domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, às 19 horas. Então, culto presencial de manhã, escola dominical às 9 horas da manhã e também às 19 horas nosso culto, ambos com Santa Ceia, tá? Então, domingo. E quarta-feira, dia 10, iniciaremos a nossa reunião de oração presencial às 19h30 aqui na igreja. Então, fique atento às nossas programações presenciais. Domingo, 9 da manhã, escola dominical, 19 horas culto e quarta-feira, 19h30, reunião de oração. E por enquanto as lives permanecem terças e quintas-feiras. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra para todos sempre. Amém. Então, até domingo.